Paz do Senhor, jovens, né? Mais esse dia, mais essa oportunidade que o Senhor dá a nós, né? De estarmos aqui meditando em uma lição tão importante que é direcionada aí à classe dos jovens. Sou o presbítero Marcelo, foi me passada essa responsabilidade hoje de estar aqui discutindo alguns assuntos muito importantes que fala sobre esse personagem Josué, né? Que vocês já vêm aí estudando desde a lição número 1. Hoje, em especial, estudaremos a lição número 6, né? Da data de 10/5/2020. Estamos aí há dias, né? Nesse período aí da pandemia e aproveitando nesse ensejo, ministrando a escola dominical via redes sociais. Então, já iniciando, hoje nós vamos falar como, quando, né, e como se deu esse encontro de Josué com Deus, né? Esse encontro que ele teve com o Senhor dos Exércitos. E é uma passagem muito importante que fala sobre esses momentos aí que Josué, né, teve com o Senhor. E na frente, claro, de Israel, né, do exército do Senhor. O texto do dia, né, que faz referência a essa lição se encontra em Josué, capítulo 5 e versículo 15. E diz assim, texto do dia: Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Né, pergunta aí de Josué ao Senhor Deus, né? Eu acredito que todos jovens, né, todos tenham feito as suas leituras diárias, né, direcionada aqui pela lição, né, que teve como referência na segunda, quando o Senhor fala com Abraão, o Senhor envia um anjo e fala com Abraão, né, lá no monte, e também na terça, quando o Senhor ele fala com Moisés, ele envia ali, o Senhor envia um anjo, né, e fala diretamente com Moisés. Na quarta, o Senhor fala com Manoá, né, pai de Sansão. O Senhor envia um anjo e fala com Manoá. E na quinta-feira, o anjo do Senhor aparece para Balaão, né, no caminho, e fala ali com Balaão. E também na sexta, o anjo do Senhor aparece para Davi, né? O Senhor vem ali em juízo com o povo de Israel para tratar com aquele povo, né, que estava, que Davi tomou uma decisão precipitada, né, em numerar o povo. Então o Senhor enviou o anjo para tratar com eles, onde Davi ele se retrata, né, ele se humilha e busca o Senhor, e Deus age em prol do povo dele, né, por meio, claro, da humilhação e do arrependimento. E no sábado, né, o anjo do Senhor é enviado, o anjo Gabriel é enviado para falar com Maria, né, a escolhida, né, para ser mãe de nosso Senhor Jesus. Então, aqui no sábado vocês tiveram essa leitura diária. Percebe que em todas essas leituras diárias que foram feitas, o Senhor ele envia anjo para falar com os seus escolhidos, né, pessoas que foram aí destaque, né, que tiveram a vida junto com o Senhor. O texto bíblico se encontra em Josué, capítulo 5, versículo 13 até o versículo 15, que diz assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, né, a cidade grande de Jericó, levantou os seus olhos, né, e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Josué então se apresenta àquele homem e diz: És tu nosso ou é um nosso inimigo? É um dos nossos ou é um dos nossos inimigos? Então aquele homem disse assim a Josué: Não, mas venho agora como um príncipe dos exércitos do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou, né, esse príncipe. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo?
Então disse o príncipe, né, do exército do Senhor a Josué, dizendo assim, ó: descalça os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Descalço, tira a sandália dos seus pés, Josué, porque o lugar onde tu pisas é santo. E fez assim Josué. Josué foi, né, tirou ali a sandália dos seus pés. E aqui nós vemos, irmãos e jovens, a atitude de Josué perante o príncipe dos exércitos do Senhor. Né? A atitude de Josué ao se levantar e se dirigir até aquela cidade e olhar, né, levantar a sua cabeça e olhar, mapear a região, né, observar bem aquela região, né, o terreno ali do seu inimigo, conhecer bem o terreno do seu inimigo, né, e saber onde era que ele estava pisando. Até porque Deus diz para ele: onde tu pisar as plantas dos teus pés, né, essa terra eu te darei. Assim era a promessa do Senhor, que onde Josué passasse, aquelas terras seriam deles, né? Então, irmãos, é sem dúvida uma lição para nós hoje. A introdução aqui, o comentarista já começa introduzindo a lição, dizendo assim: encontros com Deus são sempre o quê? Marcantes, pois ninguém sai da presença do Eterno da mesma maneira, pois teve um encontro com o Senhor no deserto. Onde viu uma sarça, Moisés teve um encontro com o Senhor no deserto, onde ele viu uma sarça que ardia em chamas, né, mas não se consumia. Então Deus bradou dizendo assim, falando para Moisés: Moisés, não se aproxima de mim. Moisés, ele já queria se aproximar, né? Quando ele viu ali a sarça pegando fogo, né, como se tivesse chamas, então Moisés se aproximou. O Senhor: olha, pare, né? Não se aproxima. Então Moisés, ele encobre o rosto, e quando o Senhor dá essa ordem para ele, por quê? Aí diz: tira a sandália do Senhor, porque o lugar onde tu pisas é santo. O lugar onde tu estás pisando é santo, Moisés. Então, assim, tal encontro, né, marcou o início da liderança junto aos hebreus. Marcou o início da carreira de Moisés. Né? E nós vamos ver que Josué também, da mesma maneira, semelhante, né, aconteceu aí com esse homem, né, levantado aí, que foi discípulo, né, podemos dizer que foi discípulo de Moisés. E Deus, ele chama Josué, porque ele era um homem valente, temente a Deus, né, que buscava, né, sempre estar junto com Moisés, que era o líder, para aprender. Então Josué tinha todas essas qualidades e Deus viu isso e escolheu, né, especialmente aí Josué. Aquele soldado, né, efraimita, servidor de Moisés, precisava saber quem realmente estava no comando. O Senhor se revela a Josué para fortalecer-lhe a fé, pois haveria muitas guerras e muitas terras a serem conquistadas. Então, assim, o Senhor, ele chama, mas ele precisa, né? E ele espera que essa pessoa no qual ele chamou levante a cabeça, nem corre em direção, né, àquilo que está em suas mãos. O Senhor lhe deu uma missão, mas a pessoa vai ficar encruzada os braços? Ele vai conseguir? O que ele vai conquistar? Se Josué, assim que ele recebeu a ordem do Senhor, ele encruzasse os braços, sentasse numa cadeira, fala assim: eu tenho uma promessa do Senhor, né, e vai se cumprir, mas não faz nada. Às vezes o Senhor quer que nós nos levantamos na sua obra, né? O Senhor quer que você seja um pregador, um cantor, mas vamos lá, um pregador que não lê a palavra, que não busca conhecimento, que não lê um livro. Não vai dar certo. Um cantor, né, eu quero ser cantor, mas não busca, né, se aperfeiçoar, né, conhecimento, como se proceder em sua voz, em colocar voz no tom certo. Então ele não ensaia, não tem essa busca constante. Para quem ensina, não maneja bem a palavra, não busca sabedoria, não busca conhecimento, como que vai ensinar? Então, assim, tem que se levantar, tem que ter atitude de se levantar, porque senão, o Senhor, ele não vai
concretizar aquilo que ele falou, né? O Senhor concretiza, porém depende muito da gente se levantar diante dele. As promessas do Senhor tardam, mas não falha. Eu digo que não tarda, né? Vem no tempo certo. No tempo certo o Senhor se cumpre, mas depende de cada um que foi chamado. Por isso que tem aquele ditado não, que é bíblico, né? Muitos são chamados, porém poucos escolhidos, né? Essa escolha, irmãos, é para uma missão específica. E Deus escolheu Josué para isso, né? Para exercer ali, ter ali, né, as suas mãos no arado, né? Pôr a sua mão na espada e sair à guerra. Deus escolheu eles para isso. Título 1. A antessala da batalha. A antessala da batalha. Então tem lá a batalha, tem a luta. Só que vem um procedimento antes. Vem um preparatório. Né? Como que eles falam, uma persecução do caminho primeiro. Vem o preparar antes da batalha. Aqui, nesse preparo antes, que eu digo assim, que esse preparo é a parte mais importante. Por quê? Esse preparo vai definir se você vai perder ou se você vai ganhar a guerra. Se você elaborou um bom planejamento, se você elaborou uma boa estratégia de como se dirigir, se você conhece o seu inimigo, né? Se você elaborou uma boa estratégia de como se dirigir até o campo de batalha. Porque se você for despreparado, você não vai ganhar essa batalha. Então é a antessala da batalha. Aí vem aí o subtópico 1. Josué primeiro. O que ele faz? Ele busca a vontade de Deus, né? Diante dessa responsabilidade que ele tinha aí, né? Como vou dizer, responsabilidade histórica, né? De fazer uma das maiores e de todas as guerras, né? Uma das maiores guerras que Josué fazia já de início. Ao passar ali o Jordão, ele passou o Jordão e ele já encontrou uma das muralhas de uma cidade forte, logo pela frente aí. Então, o que ele fez? Né? Ele tem que buscar aí a vontade de Deus. Josué se retirou sozinho, certamente para refletir, orar, estabelecer estratégia. Irmãos, nesse momento, um príncipe do exército do Senhor apareceu-lhe com uma espada desembainhada. A espada desembainhada era uma demonstração de que havia chegado o tempo do juízo sobre os cananitas. Quantas abominações, né, contra Deus foram cometidas por aqueles reinos, cidades, estados, agora o Todo-Poderoso ia expulsá-los daquele lugar. Matavam crianças, sacrificavam, né, a ídolos, tinha todos quanto é tipo de idolatria, né, naquele lugar. Os cananeus vêm lá de trás, né? Quando Noé ele olha para seu filho e amaldiçoa. Então vem essa história. Infelizmente, nós vemos que esses cananeus futuramente seriam expulsos, né, daquela região. E aqui o Senhor já começa a usar Josué para ir para essa batalha, né? Então o Senhor, ele, continuando aqui, quantas abominações contra Deus foram cometidas por aqueles reinos, cidades, né, estados, agora o Todo-Poderoso iria expulsá-los de uma terra que manava leite e mel, e dar a terra à sua herança, que era o povo de Israel. Israel jamais teria conseguido se estabelecer como nação e manter a identidade nacional se os cananitas continuassem sacrificando crianças, adorando astros celestes e animais, praticando feitiçaria, bem como praticando toda a sorte, né, de impiedade e buscando a destruição dos hebreus. A medida da injustiça dos amorreus tinha se completado e Deus faria algo a respeito. Então, sacrifícios, né, sacrifício de crianças, todas sortes de impiedades, idolatria, feitiçaria, né? Então eram glutonarias porque festejavam-se em carne de porcos naquela época, e naquela época carne de porco considerada pela lei imunda, né, ao povo, então não se poderia comer, entre outras fatalidades que ocorriam. Então o Senhor ele trouxe juízo àquela terra. E também, né, pegando
o melhor, que era a terra que emanava leite e mel, né, um lugar que produzia. Você plantava e produzia. Tudo que você plantava e produzia. Né, lembrando bem, né, daqueles 2 varões, né, que foram e viram, né, gigantes. Porém, era uma terra que produzia, né, grandes cachos enormes, né, de banana e tudo. Uvas, né, todos quanto sortes de plantas que você plantava, nascia. Josué, ele visita o lugar da batalha. Né? Irmãos, não vou ler aqui, mas quero comentar com os senhores. Visitar o lugar da batalha. Ele foi lá de frente da cidade de Jericó, ele olhou para aquelas muralhas, eu imagino ele olhando para aquelas muralhas, e vendo enormes muralhas. Como que nós vamos fazer, Senhor? Ele ergue seus olhos naquelas campinas, né, e verifica o terreno, né? Ele verifica as muralhas, os portões daquela cidade. E eu imagino o que Josué está pensando. De repente, ele vê alguém, né? O anjo do Senhor. Só que Josué, ele é inexperiente e ele não conhece a voz do Altíssimo. E ele viu um homem com uma espada nua na mão. E ele se dirigiu: quem és você? Interessante, né? Que a partir desse encontro que Josué teve com o anjo, o príncipe dos exércitos do Senhor, Josué nunca mais ele não soube identificar quando um anjo, quando o Senhor vinha falar com ele. Ele sempre identificava a partir desse encontro. Mas nesse encontro em especial, Josué não soube identificar. Josué não conseguiu identificar, saber se aquele homem era do Senhor ou não. E ele se dirigiu, né, àquele homem e falou assim: você é um dos nossos ou é um dos nossos inimigos? Aí ele falou: calma. E onde Josué, ele dobra-se e adora ao Senhor e busca, né, uma orientação. Josué, ele busca uma visão estratégica, né? É como eu disse no início aqui para vocês. Não depende apenas você querer ser alguma coisa. Você querer ser, mas não fazer de tudo para alcançar os seus sonhos e objetivos, será sem, né, essa vontade, né, somente esse querer não te fará alterar nada na sua vida, né, diária. Não vai alterar nada. Então, assim, se nós queremos e se nós temos uma missão em nossas mãos, dada por Deus, nós devemos se debruçar a isso e buscar a orientação de Deus e, claro, estabelecer as melhores estratégias para alcançar esse objetivo. Porque o Senhor quer que nós nos levantamos mediante a sua palavra, claro, e buscamos, né, se aperfeiçoar na fé, se aperfeiçoar no conhecimento, né, em tudo. Irmão, mas o Senhor está dizendo aí sobre a minha vida material, meus objetivos, meus estudos. Não é isso. Eu estou falando aqui mais uma parte espiritual da nossa vida. Claro que isso também se aplica à vida material, né, a busca aí pelos seus objetivos. Mas aí vamos deixar para um coach, para um estudo aí de estratégias materiais. O que eu estou falando aqui é sua vida espiritual, de como você tem que se estabelecer diante de Deus e basear, né, a sua batalha, a sua luta, né, basear em estratégias, né, antecipadas. Antecipar-se a essas ações é muito importante, né? Por isso que existem projetos, por isso que existem planos. E é isso que o Senhor quer de nós. E foi isso que Deus ensinou para Josué lá no início, quando Josué teve o seu primeiro encontro com o Senhor. Deus se revela a Josué. Tópico 2. Mas antes de ir para o tópico 2 aqui, eu quero que você reflita comigo. Se Deus tinha prometido dar vitória, por que se preocupar com estratégia de guerra? Irmão, o Senhor já respondeu. Perfeito, já respondi. Já respondi.
Por que se preocupar? Se o Senhor prometeu, olha, você vai ser vitorioso, olha, você vai ganhar uma vitória. Então por que você tem que se preocupar em lutar, né? Em buscar, em se aperfeiçoar, porque senão não alcança? Por quê? Se o Senhor prometeu, o Senhor é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores, príncipe da paz, cordeiro divinal, aquele que tudo pode, né? É uma pergunta, porém, né, mediante a sua reflexão você já responde isso daí, né? Mediante essa análise dessa lição você consegue responder. Deus se revela a Josué, né, o Senhor dos exércitos, né? Ele se revelou a Moisés em Êxodo no capítulo 3. Ele se revela a Moisés, assim também como se revelou a Josué, dizendo: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde tu pisas é santo, né? E isso foi utilizado, irmãos, em vários outros momentos. O Senhor se dirigindo a homens, dizendo: olha, aqui quem fala é Deus, eu sou, né? Eu sou o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor. Então o Senhor sempre se dirige ao seu povo desta forma, perto de Deus. Josué, ao ver o príncipe do exército com a espada na mão, da mesma forma que agira, né, Moisés, ao ver a sarça ardendo, aproximou-se daquele ser, né, igualmente maravilhoso, mesmo sem saber quem era, né, onde vem a ordem ali para ele tirar a sandália dos seus pés. Então, a partir daquele momento, um novo tempo foi marcado, né? Ele se dirige ali, dando uma... Quando o Senhor se dirigiu a Moisés, Moisés estava com o que na mão? Com o cajado, né? Apacentando ovelhas. Moisés. Agora, quando o Senhor se dirige a Josué, Josué está com o que na mão? Uma espada. Então, é muito interessante, né? Deus se dirigiu a Moisés, ele estava apacentando ovelhas. E exatamente o Senhor levantou Moisés para apacentar, cuidar do seu rebanho, daquele povo. Agora Deus vem com uma espada na mão, envia o seu anjo com uma espada na mão, o seu príncipe com uma espada na mão, exatamente para demonstrar, dizer para Josué: olha, Josué, você não vai mais apacentar aqui. Claro, você vai cuidar do seu povo, porém, você vai conquistar pela espada. Pela espada. Você vai tirar esse povo idólatra daí pela espada. E o Senhor principal, né? O Senhor estava na frente dessa luta e dessa batalha. Deus escolhe e prepara os seus servos para que cumpram os seus propósitos. Deus sempre prepara, Ele sempre estende a oportunidade para alguém se preparar, né? E Ele levanta e prepara. Então, se aqui hoje nós temos nosso pastor Moisés, quantas lutas que ele já enfrentou para hoje estar aqui apacentando? Então o Senhor, lá no início da sua vida, desde a mocidade, nosso pastor Moisés, entre outros pastores, né, e líderes, ele teve toda uma vida de preparo antes. Né, passou por estudos e, né, saiu da escola secular, fez cursos de formação, depois foi para a faculdade, e entre outros, né, trabalhos que teve. Então, toda essa vida de preparo, vida de santificação, de jejum, oração, em prol disso. Então, hoje ele tem aí essa intimidade, né, que o Senhor deu, né, a ele, né, por meio aí desse ministério do pastorado, para se dirigir ao seu povo, à sua igreja, né, que o Senhor tem levantado nesse lugar. Então são preparos aos cantores, às vezes um pregador, um missionário, né, que ele tem todo um preparo antes. A pessoa vai se levantar assim e falar assim: eu já quero ser missionário. Não, não é bem assim, né? A pessoa já não vai direto, tem todo um preparo antes, né? Tem todo um processo de modelagem antes. Deus fala a Josué, né, falta de discernimento espiritual, porque quando, aqui tópico 3, quando Deus se dirige a Josué, fala assim, e Josué corre lá e fala assim: você é nosso ou não? Josué não tinha discernimento nenhum. Aqui que está um grande erro, porque muitos de nós, né, às vezes não conseguimos ver quando o Senhor fala conosco. Não conseguimos discernir. Por isso que devemos pedir discernimento.
Senhor, dá-me o discernimento, dá para mim o discernimento para compreender e entender quando o Senhor se dirigir a mim para falar comigo. Porque às vezes o Senhor está usando alguém, está usando as simples coisas do dia a dia que nos cercam para falar conosco e nós não entendemos. Às vezes Deus usa uma pessoa qualquer, eu vou dizer qualquer, que pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser uma pessoa lá, um mendigo, pode ser uma pessoa qualquer. Deus pode usar essa pessoa para falar com você? Pode. E você tem que ter a sensibilidade espiritual de entender e discernir que essa voz é Deus quem está falando. É Deus quem está te orientando em algumas situações, em algumas circunstâncias, como você vai fazer para ir, para vir, né, como você vai agir. O Senhor que está te orientando. Então, é necessário ter esse discernimento e compreensão do que é espiritual. Porque na Bíblia diz, tudo que é espiritual é discernido que espiritualmente. Agora, natural, pelos nossos olhos naturais, a nossa compreensão de mundo, né, de um ser social, cientificamente, nós não vamos nunca entender o que é espiritual. Nunca! Até porque tudo que é levado para experimento na ciência, eu estou falando de ciência jurídica, de ciência social, de ciência psicológica, ciência de ideologia, tudo isso, gente, junta tudo. Isso tudo jamais interpretará e discernirá aquilo que o Senhor tem para uma pessoa específica. Talvez o Senhor está trabalhando na vida de uma pessoa, a psicologia chega e fala assim, é depressão. Aí, às vezes Deus está agindo na vida de uma pessoa, a pessoa chega à ciência e fala, olha, isso daí é falta de a pessoa ter uma, né, como posso dizer, lá o grau do autoestima, né, pelas classes ali de Maslow, né, que ele definiu a nossa vida, né, diária como uns degraus que você tem que pisar. No final do dia você chega até lá. Se você chegou até o topo, você conseguiu ser, né, a pessoa completa. Então eu não vou saber aqui definir, porque eu não lembro de todas as escalas. Mas Maslow, um homem, né, da ciência social, estudou isso. E ele disse, olha, você quer ser completo durante o dia, você segue esses degraus. Então você segue primeiro esse, né, de manhã você faz isso, depois você faz aquilo, você traz isso para sua mente, você tira isso, se vira até você não pode aceitar isso, aquilo, e aí você vai estar realizado. É a autorrealização. Então, isso é ciência. Isso é ciência. Mas por que o senhor está dizendo isso, irmão? Estou dizendo exatamente a questão de discernimento. Porque às vezes Deus quer trabalhar de uma forma e a gente acha que é outra coisa, né? E Deus está trabalhando na nossa vida. E a gente acha que é saúde, a gente acha que é o inimigo, né? Que tudo é Satanás que está contra nós. Às vezes é uma provação, né? Como o pastor Moisés disse, tem a luta, tem o castigo e tem a aprovação. A luta vem aí porque você mesmo é quem procurou. O castigo vem pelo erro, né? Porque se somos filhos, somos castigados. O Senhor, Ele castiga quem Ele ama, Ele corrige quem Ele ama. E se estão passando pela correção, estão sendo castigados, estamos indo para o castigo, né? E agora vem as provações para exatamente estabelecer-nos na fé. Então é isso daí, vamos saber diferenciar, né, estas coisas. Então faltou discernimento por parte de Josué. Faltou. Mas Josué, quando ele reconheceu que era o Senhor que estava falando com ele se dobrou. Ele falou, Senhor, tem misericórdia. Ele o adorou. O Senhor, aqui estou. Eu preciso de uma orientação. Então o Senhor, ele se apresenta, né, e fala aí com Josué. Aqui está o segredo, né? Somos falhos, muitas vezes falhamos, mas o importante é, aqui no nosso coração, nós reconhecer a nossa miserabilidade, a nossa condição miserável de entender por nós mesmos o sobrenatural de Deus, as coisas espirituais. Porque quem dá aí é o Espírito Santo, quem faz isso é Deus, não é o homem, não é nós mesmos. Eu vou buscar aqui
eu vou ter que me reparar aqui, Senhor. Eu vou ter que me concentrar. É bom isso? É. Mas eu estou falando de humano, coisas humanas. Vou ter que me concentrar aqui. Vou ter que repetir um monte de palavras aqui. Tranquilidade, 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 porque senão eu não vou conseguir sobreviver a todas essas coisas. Então, o Senhor quer ter um particular conosco. Tira as sandálias dos teus pés, tá? Porque o lugar onde tu pisas é santo. Conclusão: todo líder precisa, antes de começar qualquer empreendimento de fé, o quê? Ter um encontro marcante com quem? Com Deus, né? Moisés e Josué desfrutaram desse encontro e obteve vitória. Que Deus venha abençoar a sua vida, né, jovens? Passamos aqui mais essa lição abençoada. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo, né, nesse momento, e que Deus venha abençoar a sua vida e toda a sua família. A paz do Senhor a todos.